Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Diga graças a Deus. O título da palavra é o que, pessoal? O que? A oração de quem? De Ana. Ana era o que, pessoal? Quem conhece a história de Ana? Ana era o que, pessoal? Me acompanhe, por favor. Ana era o que? Estéril quer dizer o que? Estéril quer dizer o que, pessoal? O que é uma coisa estérea? Por exemplo, uma terra estérea quer dizer o quê? Que não produz. Então Ana, ela queria ser mãe, mas ela era o quê? Ela era estéril. Mesmo sendo uma mulher de quem? De Deus, ela era estéril. Mas eu queria que você prestasse atenção nisso daqui, ó. O que diz a partir do versículo 10? Não, vamos ler o 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando, é 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 9. Eu disse 14? Então me perdoa, pessoal. É que eu estou com um versículo na mente aqui que eu estava lendo hoje. Abre aí, por favor. 1 Samuel, capítulo 9. 1 e versículo 9. Acharam? Sim ou não? Então Ana, ela era o que? Estéril. E diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do que? Do templo do Senhor. Ou seja, havia ali um pilar e ele estava sentado, encostado no que? No pilar. Levantou-se o que? Levantou-se Ana. Diga glória a Deus. A primeira coisa que uma pessoa que está vivendo dificuldades, o primeiro passo que ela tem que tomar é fazer o que, pessoal? Se levantar. Porque não adianta nada estar vivendo uma situação adversa, estar prostrado diante dela, estar rendido diante dela. Porque quando nós estamos prostrados, significa que nós se rendemos o que? Aquela situação. Então Ana, ela se levantou e com amargura de alma orou a quem? Orou a quem? Ao Senhor. E chorou abundantemente. E fez o que? E fez o que? Um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim o que? De mim o que? Te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres o que? E lhe deres o que? Um filho. Diga glória a Deus. O que Ana pediu para Deus? Ela pediu o quê? Um filho. Sim ou não? Ela pediu um filho. Mas o segredo não está no pedir. Quem está entendendo, pessoal? Porque todos aqui têm pedido, sim ou não? Todos lá fora pedem, sim ou não? Mesmo que não seja da forma correta, certo? Mas tem o que? Tem pedido. O segredo está nisso daqui, pessoal. Ao
que ela diz? Ao Senhor o darei por todos os dias do que? Da sua vida. Diga glória a Deus. Sabe o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que ela lembrou-se de quem? De quem, pessoal? Ela se lembrou de quem? De Deus. Ela não pensou só nela mais. Tem muitas pessoas que não recebem o que busca porque só pensa em quem? Só pensa nela. Não pensam na obra de quem? Não pensa. Ela pensou, ela falou: se o Senhor me der um filho, varão homem, eu o devolverei para quem? Ela estava falando do dízimo. Vocês estão entendendo sim ou não, pessoal? Sabe por que tem muita gente que não prospera? Não é porque Deus não quer abençoar, não. Porque ela não pensa na obra de Deus. Ela só pensa em quem? Só pensa nela. Enquanto Ana só pensava nela, ela não obteve a resposta de quem? De Deus. Ou seja, porque ela só lembrava de quem? Dela, da sua aflição, da sua necessidade, e esquecia de quem? De Deus. Quem está entendendo isso? Esquecia-se de Deus. Vocês estão entendendo sim ou não, pessoal? Mas ela orou a Deus, falou: se o Senhor me der um filho varão, eu o darei por todos os dias do que? Da sua vida. Diga glória a Deus. Ela lembrou-se de quem? De quem que ela se lembrou, pessoal? De Deus. Vocês estão entendendo? A pessoa, quando ela devolve o dízimo, ela está se lembrando de quem? Ela está se lembrando de quem? De Deus. Vocês estão entendendo sim ou não, pessoal? Porque ela pediu para Deus prosperar, sim ou não? E quando Deus prosperou, ela se lembrou de quem? Antes mesmo de prosperar, ela já tem que se lembrar de quem? Se o Senhor me prosperar, certamente, Pai, eu vou devolver aquilo que é de quem? Que é do Senhor. Então, quando Ana ela tomou essa atitude, que ela se lembrou de Deus, Deus se lembrou dela. Diga glória a Deus. Vocês estão entendendo sim ou não, pessoal? Ela falou: se o Senhor me der um filho varão, ao Senhor eu o darei. O Senhor ia dar para ela, mas ela ia o quê? Ela ia devolver. Devolução, quem devolve aqui para Deus? São poucos os que devolvem. Porque não vai pensar que você dá para Deus, que é mentira isso aí. Porque quem dá a semente para que você semeie é Deus. Não vai pensar que você tem dado para Deus, que é mentira. Deus tem dado para você, e você simplesmente tem devolvido o que? A Ele, como uma forma de gratidão, como uma forma de amor, de carinho pelo aquele que tem te abençoado. Quem está entendendo? É uma forma de lembrar de Deus que quem tem nos dado a prosperidade é Ele. Quem está entendendo? Então Ana pediu: se o Senhor me der, eu te devolverei. Ela lembrou de Deus. Você sabe por que tem muita gente aqui que não prospera, que não consegue obter a resposta de Deus? Porque não lembra de Deus. Tem uma causa da justiça há anos, de repente já está até assinada, mas não saiu ainda, porque ela só pensa em quem? Ela só pensa nela. Ela já logo faz plano: ó, quando sair aquela causa, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. E tem esquecido-se de quem? Tem se esquecido de Deus. Vocês estão entendendo sim ou não, pessoal? Só pensa em si. Enquanto Ana só pensava na esterilidade dela, nos desejos dela de ser realizada, de ser mãe, ela não pôde obter a resposta de quem? De Deus. Mas quando ela mudou a atitude, quando ela orou a Deus e falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, um varão homem,
eu devolverei a ti. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, pessoal. Ou seja, eu vou ser fiel a ti, eu vou te honrar. Será que Deus lembrou dela? Sim ou não? E diz: sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela, eu vou pular esse intervalo aqui para que você possa entender. Vamos lá no 19. Levantaram-se de madrugada a adorarem a quem, pessoal? Adorarem perante o Senhor. E voltaram. E chegaram, ou seja, após de ter ido à igreja adorar a Deus, ela e o marido voltaram para onde? Voltaram para onde? Para a casa dela. E voltaram à casa, a Ramã. A Cana coabitou com quem? Com sua mulher, ou seja, teve um momento de intimidade, a relação ali entre o homem e a mulher. E o que aconteceu, pessoal? O que aconteceu? Coabitou com Ana, a sua mulher, e lembrando-se dela quem? Diga glória a Deus. Mas por que Deus se lembrou de Ana? Porque Ana tinha se lembrado de quem? De Deus. Eu posso dar a Ana porque ela se lembrou de quem? Ela se lembrou de mim. Quando você se lembrar de Deus, certamente Deus vai suprir todas as suas necessidades. O que você pedir para Deus, Deus vai te dar, pessoal. Quem está entendendo? Deus não se lembrava de Ana nos momentos que ela tinha relação com o seu marido, e por isso que ela não se não se engravidava. Mas naquele dia, após ela ter ido para a casa de Deus, adorado a Deus, voltando para casa, ela teve ali um momento de intimidade, de amor, de relação com o marido. Só que não foi uma simplesmente relação, porque aí teve a participação de Deus na vida deles. Quando nós se lembramos de Deus, então Deus se lembra de nós e passa a ter a participação dele na nossa vida. Diga glória a Deus. Quem está entendendo? Quando você se lembrar de Deus, passar a ser uma dizimista, aonde você tocar, certamente Deus vai se lembrar de você, pessoal. Quem está entendendo isso? Enquanto você não se lembrar de Deus, Deus não vai se lembrar de você. E olha o que aconteceu aqui: era estéril, aqui não poderia dar filho, e ela concebeu, e passando o devido tempo, teve o que? Diga glória a Deus. Teve por quê? Por que ela teve o filho, pessoal?